Abra a tua Bíblia para ganhar tempo, para ir direto ao ponto. Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículo de número 26. Atos 8, versículo 26. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Encha esse espaço com aleluias e glórias a Deus. Aleluia. Encha, glorifique. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículos 26. Nós vamos ler esse texto até o versículo de número 39. Atos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39. Diz o texto sagrado assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Versículo 27. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te, de que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E recebendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, mas, não vendo mais o eunuco, e este
Eu quero agora que a igreja repita comigo essa sentença final. Vamos. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de... Aleluia! Aleluia! Deixa eu começar a falar uma coisa para você hoje. O final da viagem vai ser melhor. Foi o que Deus falou comigo hoje. Diga assim, o final da viagem vai ser melhor. Diga para quem está à direita e à esquerda. Diga, o final da viagem vai ser melhor. Diga, o final da viagem vai ser melhor. Diga, o final da viagem vai ser melhor. Aleluia. E sente declarando isso. Diga assim, o final da viagem vai ser melhor. O final da viagem vai ser melhor. O final da viagem vai ser melhor. Declara isso. Confessa isso. Não permita que ninguém roube isso de você. O final da viagem vai ser melhor. O final da viagem vai ser melhor. Declara isso, declara isso, declara isso. O final da viagem vai ser melhor. Você já tinha lido esse texto? Eu creio que sim, claro que sim, óbvio, claro. Você já leu esse texto. Mas tem momentos que a gente relê um texto que já lemos algumas vezes. E o texto, ele nos surpreende, nos assusta. Esse texto parece que ele é mais algo que Deus fez usando a instrumentalidade de Filipe, esse pregador poderoso da igreja primitiva. Mas não, esse texto tem mais coisa e muito mais. O texto começa dizendo assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Filipe está vivendo um momento exponencial de avivamento. Deus está fazendo um santo reboliço na vida de Filipe, no ministério de Filipe. Preste atenção nisso, Deus hoje vai curar você. Deus hoje vai marcar a tua vida. E de repente vem o Espírito Santo e fala com Filipe. E olha o que o Espírito Santo fala com Filipe. Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se acha deserto. Filipe está vivendo um avivamento aonde ele está, um mover de Deus tremendo. Vem o Espírito e fala: Filipe, levanta daí e vai para uma estrada deserta. O Espírito só diz isso para ele. Não diz mais nada. O Espírito não diz o que vem depois. O Espírito não fala sobre o day after, o dia seguinte. Não fala. Só, Filipe, levanta e vai. E diz o texto que ele se levantou e foi. Aqui tem um princípio de obediência, irmãos. Deus, pelo Espírito, vem até nós e traz uma palavra, uma direção. E a gente começa, por quê? Para quê? A gente começa a querer, mas Deus, mas por que eu tenho que ir para lá? Por quê? Uns porquês. Por quê? Nesta noite, aqui e pela transmissão, quando você ouviu o Espírito, simplesmente obedeça. Diga assim: quando o Espírito me falar, eu obedeço. Obedece. Obedece. Não fica, por favor. Mas não fica, por favor. Não fica. Obedece. Irmãos, ele está vivendo um momento de esplendor, de glória. Deus está sacudindo o ministério dele. Do nada vem o Espírito, levanta e vai para um lugar deserto. Podia fazer algumas coisas. Senhor, tem quantas pessoas lá? Não importa, não interessa, não é da tua conta.
Senhor, mas lá tem estrutura para fazer um trabalho. Não importa. Senhor, não importa. O Espírito disse, levanta e vai. E diz o texto que ele se levantou e foi. Você está hoje aqui, e eu vou te dar, se posso dar uma receita de sucesso na vida. Obedeça o Espírito. Você ouviu o que eu falei? Diga assim, receita para o sucesso. Obedeça o Espírito. Obedeça. Irmão, fique atento. Obedeça o Espírito. Obedeça. Não coloque questões. Não coloque objeções. Obedeça o Espírito. Tudo que Ele mandar você fazer, tudo que Ele inspirar você para fazer, faça. Faça porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. E sabe, o Espírito, Deus vai usar muitas vezes. Ele pode usar pessoas, Ele pode usar um profeta, Ele pode usar um vaso. Deus faz coisas que você tem que estar atento. Você tem que estar atento à voz do Espírito. O texto diz então que ele levanta e vai. Versículo 27, olha só agora. O 27, Atos é uma narrativa de Lucas. Lucas é o historiador. Então, o 27 não é mais o Espírito que está falando. É apenas uma narrativa, é um registro histórico desse quadro. Filipe, ele está no deserto. Eu penso que Filipe está assim. Cheguei no deserto, Senhor, já estou no deserto. Já estou no deserto. Eu já estou no deserto. E não tem nada, deserto é deserto, não tem nada, mas ele está no lugar. Ele está no lugar que o Espírito mandou. Fique no lugar que o Espírito mandou. Você não sabe de nada ainda, ele está lá. Senhor, já estou no deserto. Pronto aqui, pronto, já estou no deserto. Aí diz o texto assim, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. De repente, aquele vazio do deserto, ele é quebrado por uma carruagem que surge. De repente surge uma carruagem. Filipe está lá, naquele local. Talvez andando de um lado para o outro, esperando. Senhor, já cheguei. E de repente, aquele silêncio é quebrado. Aquele ambiente é quebrado com um carro que surge. Ora, o texto diz que ele está de volta, sentado no seu carro. Não era uma bigorna, uma biga. Eu tente imaginar aquelas carruagens do faroeste. É uma carroça e pelo menos como é uma viagem, no mínimo teria 2 cavalos. Mas eu penso que talvez tivesse 4 animais. Porque é uma viagem longa. Não pode fazer com um animal só. Porque se um machucar, se um tropeçar, se um se ferir, a viagem está cancelada. Então tem mais de um animal. Então eu tento imaginar na minha mente aqueles pares de animais que estão puxando aquela carroça e por trás aquela carruagenzinha para esse tempo, não é essa bonita que você vê em Petrópolis, lá no Museu Imperial, uma coisa muito mais rude, muito mais tosca, muito mais antiga. É barulhenta, não tem sistema de amortecimento, não tem uma circunferência muito perfeita, a estrada é uma estrada que não é muito boa, não é um asfalto, não é um cimento, então lá vinha aquele negócio pulando, e os cavalos, e o homem tocando aquela carruagem. Filipe vê aquele carro que surge, o carro vem com velocidade. O texto diz que o homem está naquele carro, ele não sabe quem é o homem que está lá dentro. Ele não tem a menor ideia de quem está lá dentro. Ele sabe que é um carro, ele sabe que é alguém importante, porque para ter um carro naquele tempo tem que ter uma posição, é alguém importante. Ele não sabe quem é. Aquele carro surge e vem com velocidade. Filipe está a pé, não tem bicicleta. Filipe, ele está apenas ali como pessoa. Versículo 29.
Então disse o Espírito a Filipe. Pela segunda vez, o Espírito volta a falar com Filipe. Falou lá em Jerusalém, vai para o deserto, e ele foi. Pela segunda vez, disse o Espírito, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ora, aproxima-te do carro. Mas como aproximar de um carro que vem puxado por animais e vem embalado na viagem? Versículo 30. Correndo Filipe. Diga assim, Senhor, ensina-me a discernir as tuas ordens. Quando Deus fala, Filipe, aproxima-te desse carro. Sabe quando Filipe vai se aproximar? Por isso que eu gosto da Beth. Nunca. Porque Filipe está andando e tem um carro que está passando. Filipe, aproxima-se desse carro. Ele não vai aproximar nunca, porque o carro vai passar e vai embora. O texto diz, correndo Filipe, recebeu a ordem, aproxima-te. Uau, meu Deus, Senhor, me reveste, me dá, Pai, me dá aqui Pai, uma força que eu não tenho, que eu desconheço. Até conseguir parear com o carro. Irmãos, por quanto tempo Filipe correu? Até entrar no ritmo da velocidade do carro. Eu não sei, você não sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá jeito. Mas quem não quer, dá desculpa. Senhor, tu sabe, Senhor, que eu tô com uma unha encravada. Tu sabe disso. Eu mandei um zap hoje de manhã, ou ontem, de um quarteto de mulheres da igreja adventista, sobre desculpa. Desculpa. Todo mundo. Desculpa porque deve chover e vai afetar meu cabelo. Desculpa porque não deu tempo de tirar a cutícula. Desculpa porque não deu tempo de passar aquela calça que eu queria. Desculpa porque eu acho que eu vou ficar gripado. Desculpa porque todo mundo tem uma desculpa. Nós somos campeões de desculpa. Filipe, aproxima-se desse carro. Irmãos, Deus não me propõe nada que eu não possa fazer. Diga-me assim, Deus não me propõe nada que eu não possa fazer. Diga isso para você, diga assim, Deus não me propõe nada que eu não posso fazer. Coloca isso no teu coração. Se Deus te der uma ordem, é porque Deus sabe que você pode. Você pode. Deus não é maluco, não é doido. Se Deus deu uma ordem, você pode. Problema? Senhor, quem sou eu para fazer isso? Senhor, se ele tivesse de patins, mas de carro. Deus, olha a minha idade. Qual é a tua idade? Você é novo. Diga assim, eu sou novo. Diga assim, velho é o pecado. Velho é o pecado. Você é novo. Porque a idade, irmãos, ela está aqui dentro. A idade está aqui. Tem gente nova velha. E gente velha nova. Está aqui dentro. Aleluia. Coloca o 29 novamente. Coloca o 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te. Escute isso, irmãos. Eu amo a palavra. Deus mandou Filipe correr. Não! Deus mandou Filipe o quê? É Filipe que vai discernir e entender que para cumprir aquela missão, ele precisava de
Você vai ficar quanto tempo demorando para entender o que Deus quer? Você vai ficar quanto tempo demorando para entender o que Deus quer? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Deus já falou, Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando, mas eu não entendo. Não tem uma Magda espiritual aqui na igreja, tem? Não tem. Não tem. Aqui todo mundo aqui é cheio da inteligência do Espírito Santo. Aproxima-se desse carro. Se Deus já sinalizou, você tem que investir. Às vezes você investe errado. Já contei aqui que quando eu entrei para o IBP em 74, tinha lá uma garota, uma morena bonitinha, eu falei assim, essa garota aí vai dar um caldo. Comecei a investir. Convidei ela para tomar café. Levei uma bronca. Não bebo café. Mas eu não desisti. Vou dar caldo de cana, eu vou investir. Eu fico pensando, gente que não age. Gente que não se movimenta. Deus já sinalizou a tua bênção. Você vai ter que correr. Diga assim, Senhor, me capacite para correr. Eu vou correr. Irmãos, o diabo falou, Felipe, besteira. Você nunca vai alcançar esse carro. Você nunca vai conseguir. Irmãos, não importa o que o diabo está dizendo para você. Não deixe o diabo dizer para você. Não deixe o diabo dizer para você. Deixa de ser bobo. Como é que você pode competir com um carro? O profeta diz isso. Se não consegue andar com homem, como vai com um cavalo? É possível sim. Está aqui no texto. É possível sim. O texto diz que Filipe, então, aproxima-se. E eu penso que ele começou assim. E o carro, e você, Senhor, vou ter que aumentar. Você já fez esteira? Esteira é uma coisa bacana, as modernas hoje, né? Ela tem um comando de velocidade. Você começa devagarzinho, tem comando de inclinação, aí você vai andando. Aí você aumenta a velocidade, ela vai. E você vai, meu Deus, e se você não tiver muita destreza, você cai dela, porque ela vai aumentando. Versículo 30 diz o texto, correndo Filipe, Deus hoje trouxe você aqui, para dizer para você que tem momentos que você vai ter que correr para tomar algumas decisões. Você vai ter que correr para tomar algumas decisões. Uma reconciliação, um pedido de perdão. Você vai ter que correr para tomar algumas decisões. Você vai ter que correr para tomar algumas decisões. Irmãos, em nome de Jesus, não deixa o diabo ficar te segurando. Não, depois. Não, você vai ter que correr para tomar decisões. Você vai ter que correr para tomar decisões. E você vai discernir isso pelo Espírito Santo de Deus. Já contei aqui uma vez, você não estava, vai ouvir. Havia nessa igreja uma pessoa que estava enferma. E de repente eu estava numa convenção em São Paulo e recebi uma ligação. E alguém assim, pastor, essa pessoa queria falar com o senhor, ela está no hospital. Eu desliguei, aí eu falei assim, eu estou viajando, quando eu voltar, eu falo com essa pessoa e desliguei. Quando eu desliguei, o Espírito falou comigo assim, ei, eu tenho pressa. Eu falei, eu senti um calafrio na espinha. Eu falei, meu Deus, é sério. Falei para o meu chefe, preciso voltar. Como voltar? Começou hoje a convenção. Eu falei, é caso grave, urgente, é caso vital. Eu tenho que voltar. Não, mas não pode. Eu não estou perguntando se... Eu estou dizendo que eu preciso voltar. Você vai arcar com as consequências. Eu falei, eu arco. Dentre as consequências, era comprar uma passagem aérea do meu dinheiro e não da empresa. Porque a passagem da empresa é para 2, 3 dias depois, 4 dias, sei lá o quê. Eu falei, não tem problema. Corri para o aeroporto Congonhas, comprei uma passagem, desci em Santos Dumont e fui direto encontrar a pessoa. Direto. Porque Deus me deu a graça de discernir que aquilo era para ter pressa. Como profeta nesse altar,
Deus está dizendo para você hoje, o que tem que fazer, você tem que fazer com pressa. Não fica empurrando para amanhã. Não, amanhã quando eu levantar eu vou fazer. Amanhã eu, não, é hoje. É hoje, é pressa. É pressa. Mas pastor, o carro está passando. Se ele estivesse andando, ei, moço, ei, pera, eu quero falar com o senhor. Mas ele está de carro. Que proporcionalidade é essa, maluca? Um carro passando e eu a pé. Deus não erra. Eu quero que você comece a pensar aí. O que você tem que fazer com pressa? O que você tem que fazer? Deus, eu tô enrolando muito para tomar uma decisão. Eu estou enrolando muito para tomar essa posição. Deus está dizendo para você, decida com pressa. Discirna rápido. Diz o texto que ele discerniu, correndo Filipe. Aí eu fico pensando, o texto diz aqui, ouvindo ler o profeta Isaías. Ora, pensa a seguinte coisa. O chão é de terra, de pedra. O carro é barulhento. Filipe consegue correr numa velocidade equiparada ao carro. O homem que puxa o cavalo, que conduz, está lá na frente. O eunuco está intertido na leitura dentro do carro. O coitadinho pulando aí naquele banco. E Filipe correndo aqui. E cola do lado do carro. E ele está ali lento. E Filipe consegue ouvir o que ele está lendo do profeta Isaías. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá jeito. Dá jeito. Irmãos, Filipe está correndo, atento para não tropeçar, atento para não dar uma topada. Sabia que Filipe não usava Nike, nem Puma, nem Adidas? Sabia que Filipe usava pé com 5 dedões e com a unha talvez bem suja da terra? Filipe não tinha tênis, não tinha meia soquete. Olhando para não cair, atento para não tropeçar e ouvindo o que está acontecendo dentro do carro. Deus trouxe você hoje aqui, porque hoje Deus, Ele quer começar o dia 1 da tua vitória. Eu quero que você comece a dizer, Deus, Espírito Santo, vem até mim, Senhor, e me tire dessa coisa que eu tô, me tire disso, Senhor, me tire disso, Deus, que eu comece a ter uma velocidade na força do Teu Espírito. Diga assim, velocidade na força do Espírito, na força do Espírito, uma velocidade na força do Espírito. Uma velocidade, Deus. Porque coisa vai acontecer hoje. Diga assim, coisa vai acontecer hoje. Versículo 31, vamos. Falta o 30. Quando ele escuta o que está sendo lido, o carro correndo, o carro não parou. Compreendes o que você está lendo? Aí o homem olhou, tem alguém falando? Quando ele olhou, tem um cara correndo do lado. Tem um cara suado, exaurido. Compreende o que eu estou lendo? Versículo 31. Ele respondeu, e o carro andando, hein? Como poderei entender se alguém não me explicar? Aí eu mando o carro, o condutor. Condutor, para o carro! Para. E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao lado dele. Deus manda dizer nesta noite que uma porta vai se abrir e é uma porta para começar um diálogo.
Você ouviu o que eu falei? Diga assim: uma porta vai se abrir. E é uma porta para iniciar um diálogo. Uma porta vai se abrir. Eu vou repetir, porque Deus mandou repetir isso. Uma porta vai se abrir, e é uma porta para começar um diálogo. Uma porta vai se abrir, e é para começar um diálogo. Mas vamos pensar aqui, miseravelmente, de forma torta. Não precisa não. Pastor Enéas, fica em pé aqui. Fica aqui sentado aqui. Fala assim: moço, sobe aqui. Não precisa não, eu estou suado. Venceu o Rexona. Estou suado. Tá. O cheiro não está bom. Mas moço, sobe aqui, eu estou mandando. Não precisa não, eu nem conheço o Senhor. Eu estou suado, eu só estou aqui correndo aqui porque eu sirvo um Deus que mandou fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de educação, né? Então, uma porta abre e a gente fica: será que eu vou? Será que como é que vão me receber? Será que vai dar certo? Fala: moço, sobe aqui. Amém. Aleluia. Amém. Nunca viu na vida. Nunca se viram. Aí ele fala assim: isso que eu estou lendo aqui, ele está falando de quem? É uma autobiografia? É o profeta falando dele? Ou está falando de outra pessoa? Aí quando ele escuta isso, ele fala assim: uau, obrigado. Aí ele começa a falar, ele começa a anunciar Jesus. Ele começa a anunciar Jesus. Ele começa a falar de Jesus. Ele começou a explicar 32, gol, vambora. Ora, a passagem da escritura que estava sendo lida era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Está falando do Calvário de Jesus. Ora, a passagem da escritura que estava sendo lida foi levado Isaías, o profeta Isaías 33, vamos. Na sua humilhação, não negar a justiça, quem ele poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida será tirada. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te, me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou está falando de outra pessoa? 35. Então Filipe explicou, começando esta passagem da escritura, anunciou-lhe quem? A Jesus. 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja o quê? Que impede que eu seja batizado? Por que o eunuco fez essa pergunta? Por quê? Então essa passagem, você me explicou que fala de Jesus. O que impede que eu seja batizado? Eu quero nesta noite falar sobre esse eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Você sabe o que é um eunuco? Abra a tua Bíblia, Deuteronômio 23, versículo 1. Deuteronômio 23, 1. Enquanto colocam na tela, Deuteronômio 23, 1. Você pode ler para mim esse texto? Consegue? Consegue ler o texto? 1, 2, 3. Você sabe o que é um eunuco? Naquele tempo, tempo de guerras, tempo de deslocamentos,
tempo de pecado, de muita desconfiança, os reis pegavam homens para serem as seclas do seu palácio, serem funcionários, e faziam isto: trilhar os testículos e ou cortar o membro viril. Cortando os testículos, trilhando os testículos, jamais haveria liberação de espermas. Jamais, jamais, jamais seria um produtor de vida de semente. Jamais. Porque é exatamente nesse espaço, chamado saco escrotal, que a semente da vida vai florescer. Eles pegavam aquele homem e trilhavam, esbagaçavam. Lembra de bater o alho? Lembra do dente de alho? Pá! Jamais, jamais liberaria esperma. E ou, algumas vezes, era mutilado. O que hoje os acorrentados pelo diabo estão fazendo, nesse tempo, se fazia por outra motivação, para anular o ser enquanto macho. Dito isto, levo você para uma conclusão. Um eunuco jamais poderia ter o quê? Família, nem filhos. Mas a lei de Deus foi ainda mais longe. Ela diz: aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o seu pênis, não entrará na Assembleia do Senhor. A lei dizia que aquele que tivesse isso não poderia fazer parte do altar da casa de Deus. Estava para sempre alijado, fora da celebração santa. Agora veja só, olha o que Deus vai falar contigo hoje. Esse homem, ele é qual é a nacionalidade dele? Ele é o quê? Um etíope. Ele não é hebreu. Ele não é judeu. Ele não é judeu. Ele é etíope. Não é descendência de Abraão, da descendência abraâmica. Ele não é. Ele é etíope. Ele está no grupo dos gentios. Mas ele foi a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém adorar ao Deus de Israel, que a lei diz que ele está fora. Ele foi adorar a um Deus que a lei diz que ele está fora. Mas ele foi adorar ao Deus que a lei diz que ele está fora. A lei diz que ele está fora. Por que ele foi? Porque ele foi adorar a um Deus que a lei dizia que ele estava fora. Por quê? Porque ele conhecia a mensagem messiânica. Ele conhecia. Ele está lendo o profeta Isaías. Isaías é o profeta messiânico. Ele
ele foi atingido pela porção messiânica. Ele está lendo Isaías. Sabe o que Isaías diz sobre ele? Lê comigo aqui, Isaías 56. Coloca na tela. Versículo 3. Eu quero que você leia comigo. Todo mundo junto, vamos? 1, 2, 3. Não, desce não. Diga assim, não fale o estrangeiro. Que ele. Diga assim, a profecia messiânica está tratando dele. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor. Aonde esse eunuco Etíope foi? Aonde ele foi? Aonde ele foi? Saiu da Etiópia. Ele foi aonde? Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito, o que tem? Me separará do seu povo. Nem tampouco digam eunuco, eu sou o quê? Uma árvore seca. Versículo 4, vamos, go. Agora todo mundo, 1, 2, 3. Versículo 5. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Pastor, eu fiz a cabeça. Pastor, eu fui na cachoeira. Pastor, eu já contei para você o moço da Cinelândia? Já contei? Contei. Você lembra disso? Você que é antigo aqui? O Biratão, o nome dele. Cinelândia, sexta-feira. Um culto ao ar livre. Eu estou pregando. Garoto novo, cheio de gás. Quem quer aceitar Jesus? 4, 5 daqueles moradores de rua. Vem à frente. A gente ora. Aí tem um rapaz lá. Olhando para mim. Eu estava suado, cansado. Ele me olhando aquele olhar assim, de Mona Lisa. Eu falei, opa, o que foi? Já nervoso com ele. Ele falou assim, tem jeito para mim? A camisinha apontando os dois Cristo Redentor. Eu olhei para ele, irmão, naquele dia. Tem hora que você fica no espírito, na carne. Tá de graça comigo, rapaz? Aí ele chorou. A lágrima desceu. Eu falei assim, não, tem jeito para mim? O Espírito falou, vou operar. Fui para ele, dei um abraço apertado. Apertei e disse, tem jeito para você? Qual é o teu nome? Ato falho. Nome de guerra. Nem lembro. Solange, Regina, sei lá. Não, qual é o teu nome de batismo, cara? O Biratã. Em plena Cinelândia. Eu abraçado com um cara que estava completamente transformado numa maluquice. Levantemos um clamor. Dei meu telefone para ele. 3 meses depois, ou 4, o telefone toca na empresa, secretária. Seu Jaime, alguém que quer falar contigo, Cid, cliente, pepino. O que é? É pedido? Não. Ele falou que ele conhece. Não posso atender agora não. Ele insistiu. Diz para ele que é o rapaz da Cinelândia. Ele falou que é da Cinelândia. Eu falei, eu sei quem é. Pega o telefone. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Estou lhe ligando para dizer que eu estou na igreja Maranata do pastor Paulo Brito.
Estou lhe ligando para dizer para o senhor que eu vou casar na rua Doc Lobo. E eu queria muito se eu estivesse lá. Ah, meu irmão, eu falei, eu cancelo tudo, mas nesse casamento eu vou. Nesse casamento eu vou. E eu fui nesse casamento. Me perfilei quando ele passou com a esposa, hoje pai de 3 filhos, obreiro do pastor Aloysio de Moraes, na igreja em Botafogo. Irmãos, 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 igreja, igreja, igreja de Jesus. Esse Deus do eunuco está aqui hoje. Esse Deus do eunuco está aqui hoje. Esse Deus do eunuco, está aí você que está aí, Barbados do Norte, Holanda, Paraguai, Peru, Portugal. Esse Deus do eunuco está aqui hoje. Eu queria que você concordasse comigo, liga comigo e diga assim, o Deus do eunuco está aqui hoje. Diga, o Deus do eunuco está aqui hoje. A lei dizia, olha, o trilhado, o que ficou sem documento de nascença, não entra, não participa, não pode. Diga assim, a lei. Aí veio Jesus, o profeta Messias. Pessoal, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Isaías, entrega essa minha palavra aí. Entrega essa minha palavra aí. A palavra é essa aqui. Diga assim, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca o quê? Se apagará. Versículo 4, bota 4. Diga assim, porque assim diz o Senhor. Diga, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Você crê nisso hoje? Diz amém? Diz amém. Pastor, mas eu fui da vida. Fui da vida, pastor. Pastor, eu já fiz abominação. Pastor, eu ficou lá atrás. Eu fico pensando o que faz um eunuco que não é judeu, que sabe pela lei que está fora, viajar até Jerusalém para adorar. E quando ele chega lá para adorar, talvez, vem cá, pastor Elias, vem cá. Tem sempre aquele críticozinho de plantão, tem sempre aquele perturbado de plantão, fica levantando a mão, levanta a mão para o alto, assim, adorando. Aí aquele crítico de plantão, a turminha dos Facebook. Ih, não tem documento, mutilado. Tu está fazendo o que aqui? Adorando. Aí, você é burro, não sabe que você não tem direito não, cara. Você não tem direito não. A lei diz que você está fora. Tem sempre, irmãos, aquela... Essa semana eu liguei para alguém aqui da igreja, alguém que é muito usado aqui no altar, já foi usado aqui no altar. E falei, estou sentindo a tua falta. Você tem um dom de Deus. Ela falou assim, pastor, não dá para ir não, pastor. Eu fui na igreja em Bom Sucesso, aqui. Que coisa falar isso, né? Mas tem que falar. Pastor, um obreiro falou comigo assim, e aí? Ainda tem o Espírito Santo aí dentro? Ela falou assim, pastor, era melhor ter me dado uma facada. Eu olhei para ele. Quem te viu, hein? Ainda tem o Espírito aí dentro? Pastor, era melhor ter me matado. Eu abaixei a cabeça e disse, por que eu fui lá para ouvir isso? Por que eu saí de casa para chegar na igreja? E um obreiro falar, ainda tem o Espírito Santo aí dentro? Era melhor ter me dado um tiro, uma facada. Eu falei, não sei quem foi, mas eu vou te pedir perdão agora. E se precisar, eu dobro o joelho no teu pé, mas eu peço perdão por isso que falaram contigo.
eu peço perdão. Eu peço perdão. Não sei quem falou, mas eu peço perdão. Talvez, quando esse eunuco levantou a mão lá, alguém fez assim. Está fazendo o que aqui? Tu é mutilado, cara. Você já leu Deuteronômio? Eu vou mostrar para você. Eu vou pegar lá. Você não conhece a Bíblia. Tem que meter Bíblia na tua cabeça. Está aqui, ó. Não vai entrar na minha casa! Mas ele sai dali, sabe o que ele faz? Ele compra o rolo do profeta Isaías. Ele sai e compra o rolo e diz assim, já que não dá para me ficar aqui na casa de Deus, estou sendo expulso, eu vou tentar comprar o rolo, vou comprar o rolo e vou ler o rolo, mesmo sem entender. Mixaragalabaxéia. Pastor, eu não leio, eu não entendo nada. Ah, é? Ah, é? Pastor, eu não entendo nada. Ah, é? Diga assim, o eunuco lia o rolo sem entender. 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 Pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Eu até queria orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa meu pai e minha mãe. Quem mais? Abençoa a igreja. Amém. Aí, pastor, eu não sei mais orar, eu paro. Tu não sabe orar? Então continua de joelho. Continua de joelho. Obrigado, pastor. Nessa igreja tinha aqui uma irmã que ela me deu a maior lição da minha vida. Ela passava o culto com a Bíblia aberta no colo. Eu que sou muito perguntador, um dia eu falei assim, vou pegar de que texto que ela está lendo, quem sabe Deus me dá uma mensagem no texto. Ô varoa, está lendo que texto? Ela falou para mim, não pastor, por quê? Não, porque eu estou vendo a irmã desfolhando e olhando. Ela falou assim, pastor, eu não sei ler não. Você não sabe ler? Eu falei, eu lhe vejo o tempo todo olhando e fazendo assim, desfolhando. É que eu faço isso, pastor? Vai que Deus me ensina a ler. Eu falei, meu Deus. Ela leva a Bíblia para a igreja. Ela passa o culto olhando. Eu não sei ler. Eu abracei ela, eu falei, obrigado porque Deus usou você para mim. Obrigado porque Deus usou você para mim agora. Ela olhou, que isso, pastor? Deus te usou. Deus te usou. Eu jurava que você estava lendo um texto. E você disse para mim que tu não sabe ler. Mas você mantém esse ato. Quem sabe Deus me ensina. Eu comecei dizendo hoje uma sentença, porque Deus mandou dizer. Olha a sequência, siga a sequência. Versículo 5, vamos, 5. Não, Atos, vamos para Atos. Olha essa sequência, porque nós hoje vamos hoje viver uma dimensão nova de Deus. Um anjo, segue o texto, vamos lá para o final. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ora, 33, 34, 35, 36, até o ponto do batismo. Volta o 36. Seguindo eles estrada fora. Eu posso ouvir a tua voz? Diga, seguindo eles estrada fora. Onde havia água, disse o eunuco, grife essa expressão, eis aqui. Lembra que eu fiz uma pergunta para você? Lembra? Por que ele fez essa pergunta? Por que ele fez essa pergunta? Diga assim, o eunuco estava meio alicerçado em cima do que a lei dizia. Lembra? DT 23, coloca DT 23 e 1. Olha por que ele percebeu. Vamos?
aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, esse eunuco, preso naquela palavra, ele estava lutando para dizer: Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou irremediavelmente perdido? Quem quer, dá um jeito. Deus, mesmo sabendo disso, eu vou a Jerusalém. Mesmo sabendo disso, eu vou a Jerusalém. Eu vou a Jerusalém. Eu vou a Jerusalém. Mesmo sabendo disso. O que o diabo está dizendo para você? Vai, mas não. Você fumou, você bebeu. Vai, mas não. Vai, mas não. Você falou palavrão. Vai, mas não. Você tropeçou. Vai, mas não. Você caiu. Vai, mas não. Você bebeu. Vai, mas não. Vai, mas não. Mesmo que o diabo diga para você: vai, mas não. Continue vindo. Continue vindo. Diga para quem está perto. Diga assim: continue vindo. Diga: continue vindo, 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 continue vindo. E se alguém parar você na porta da igreja e falar assim: fumando, hein? Fumando, hein? Bebendo, hein? Mesmo se alguém falar isso, fala assim: meu negócio é com Jesus. 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 Meu negócio, mesmo que alguém venha usado pelo diabo para tentar, meu negócio é com Jesus. Meu negócio é com Jesus. A lei dizia que estava fora. A lei dizia que estava fora. A lei dizia que ele estava fora. Quantos problemas nós passamos e a gente não pode compartilhar com ninguém. Lembra quando alguém associa depressão com possessão maligna? A pessoa está vivendo uma depressão tremenda e se esconde, porque se falar, está endemoniada. Está endemoniada. Se falar, está endemoniada. Aí a pessoa: meu Deus, se eu falar que tô... Se falar, está endemoniada. A gente está com um problema, alguém com um problema no casamento. Mas como falar? Porque se falar, vão dizer: como falar? A lei dizia que estava fora. A lei dizia isso. Mas mesmo assim, ele ia. Ele ia, ele ia. Aqui tem uma pessoa, não vou citar o nome dele, é um amado. Ele já compartilhou esse testemunho comigo umas 10 vezes. Vinha para o culto aqui, parava aqui perto da igreja e fumava até cansar de fumar. Depois bebia cerveja. Depois que fumava, que bebia, levantava, batia na roupa, dava umas cuspidas e vinha para a igreja. Algumas vezes, quando eu abraçava essa pessoa na porta, eu sentia o cheiro do cigarro, mas eu fingia que não estava sentindo nada. Um belo dia, eu dando uma corridinha na praia, olhei assim, falei: parece que eu conheço aquele moço. Falei: ele estava fumando. Passei perto dele. Calma, fica tranquilo. Tudo na paz. Só passei aqui para dizer que eu te amo. O Senhor é bom. Fique tranquilo.
Fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Quem opera é o Senhor. Quem faz é Ele. Fique tranquilo, fique tranquilo. Não sou juiz, não sou promotor, não sou verdugo. Fique tranquilo. Quem faz é o Senhor. De repente ele falou: pastor, parei. Deus me libertou. Deus me libertou. Aquele que foi trilhado. Irmãos, o eunuco não tinha culpa. O eunuco foi, olha o tempo verbal. Olha o tempo, isso é concordância verbal. Aquele a quem forem. Não é aquele que se automutilou. Aquele a quem forem. Aquele a quem forem. Alguém pegou ele e fez isso. Há 3 tipos de eunuco. Há o que nasce, há o que foi feito e há o que se fez. Esse aqui, não é nem o que nasce, nem o que se fez, é o que foi feito. Aí o texto diz, voltando para Atos, porque vamos levantar um clamor hoje de milagres aqui. De milagres. Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Quando Filipe escuta isso, irmãos, diga assim: Filipe não invoca a lei, invoca a graça. Ah, você perdeu essa chance. Diga assim: Filipe não invocou a lei. Eunuco, assim diz Deuteronômio. Foi isso? Foi isso? Foi isso? Filipe, assim diz Moisés na santa lei. Foi isso? Não. É lícito se crer de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: eu creio em Moisés. Hã? Eu creio no Pentateuco. Eu creio em quem? Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. 38. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Agora grife essa parte colorida com a melhor cor que tiver, do maior tamanho que tiver. Diga assim: e este foi seguindo o seu caminho. Deus mandou dizer hoje que o final da viagem vai ser melhor. Deus mandou dizer hoje que o final da viagem vai ser melhor. Deus mandou dizer hoje que o final da viagem vai ser melhor. Irmãos, o começo da viagem foi marcado pelo preconceito, pela dor. Esse homem foi para Jerusalém adorar a Deus, sabendo que não tem documento, não tem identidade biológica dele. Não pode casar, não pode gerar filho. E a lei diz que ele está fora. Mas mesmo assim, ele foi adorar a Deus. O que está faltando para você começar a adorar a Deus aí? O que está faltando para você começar a dar glória a Deus? Pastor, eu não consigo. Você consegue. Você consegue. Experimente começar a dizer: Deus, Senhor, aleluia, aleluia. Experimenta. E começa que você vai ver que a coisa vai. Começa que você vai. Esse homem tem tudo para... Eu estou fora. Eu fico pensando alguém que já fez a cabeça, alguém que já se mutilou. Eu fico pensando alguém que o diabo deu um nó, embrulhou e enroscou todo. Pastor, agora não tem mais jeito, pastor. Agora não tem mais jeito. Lembra aquele rapaz aquela tragédia aqui no Rio de Janeiro, com aquela atriz da Globo? Aquela atriz, filha de uma diretora de novela, lembra? Lembra do esposo? Que a namorada matou aquela menina na Barra. Semanas atrás eu estava falando com o pastor Márcio da Lagoinha, pelo telefone. Não, isso aqui é com o pastor, o nome dele é Gustavo. Guilherme. Isso é com o pastor Guilherme. Falei, então tá, me passa para ele. Aí começamos a conversar. Eu aqui, ele lá. Ô meu pastorzão, ô
meu pastorzão. Não, eu trabalho agora com ressocialização de população carcerária aqui na Lagoinha. A gente atua com várias penitenciárias. Blá, 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 blá. Falei, que bacana, cara. Poxa, quero conhecer mais o teu trabalho. Meu querido pastor, vem aqui no Rio. Quero te mostrar o Rio de Janeiro completo. Não, eu morei no Rio. Falei, moro no Rio. Ah, não sabia, morei. O senhor não me conhece? Falei, não. Pastor Guilherme? Não conheço não. É Guilherme de Pádua. Falei, Guilherme de Pádua. Falei, lembra aquela tragédia? Falei, lembro. Sou eu. Pela misericórdia de Deus, eu fui restaurado. Eu sou pastor ativo da Lagoinha. Eu sou um dos assessores do meu pastor Márcio Baladão. Eu coordeno um ministério tremendo aqui em Minas Gerais. Deus está fazendo um algo lindo. Eu falei, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, tem situações que nos trilham, que nos mutilam. Tem situações que nos bagaçam. E o diabo diz, nunca mais você tem direito a ser crente. Nunca mais você sobe no altar. Nunca mais. E você está fazendo coro com o diabo. Isaías diz, irmãos, que mesmo o eunuco e o trilhado, que se aproximar de Deus, ele vai receber na casa dele. Então, nesta noite tem vitória. Agora, escute só isso, irmãos. Como ele foi? Olhe para cá para a gente levantar um clamor. Como foi o eunuco para Jerusalém adorar? Como é que ele foi? Como é que ele foi? Interaja comigo, por favor. Como é que ele foi? Ele foi sabendo que ele estava o quê? Fora, excluído. Ele foi sabendo que ele não tinha o quê? Direito. Ele foi sabendo que ele era uma pessoa cortada. Ele foi sabendo que não tinha jeito para ele. Foi assim que ele foi. Foi assim que ele foi. Aí ele compra o profeta Isaías. E ele está lendo Isaías e ele não entende nada. Ele está lendo o que ele não entende. Ele não entende. É provável que em Jerusalém olharam para ele assim, o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui? Olharam para ele com um olhar pesado. Mas a Bíblia diz que isso foi a ida e até o meio da viagem de volta. Mas a Bíblia diz que dali para o final, diga comigo assim, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de... Se você está desligado, desconectado, se você está aí viajando na maionese das tuas imaginações, eu digo que Deus tenha misericórdia de você. Mas se você está levando a sério essa noite, Deus manda dizer para você que o final da viagem vai ser diferente. O final da viagem vai ser diferente. Pastor, a minha vida não deu certo até hoje. Meu casamento não deu certo até hoje. Minha família não deu certo até hoje. Pastor, a minha criação não deu certo até hoje. Pastor, se você aqui hoje tem um pouco de história, de dor, de mutilação, de ferimento, o final da viagem vai ser diferente. Se tem alguém hoje aqui que sofreu estupro, que foi tocado, que foi bulido, que foi vilipendiado, se tem alguém aqui hoje que tem marcas transpassadas na alma, o final da viagem vai ser diferente. O final da viagem do eunuco vai ser o teu final. Você vai seguir. Olha isso, irmãos, isso aí é o tempo verbal, é o gerúndio. Isso é o gerúndio, é uma ação continuada. Diga assim, seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O detalhe é essa forma pronominal, o seu
caminho. Deus vai acertar o teu caminho. Diga assim: Deus vai acertar o meu caminho. Deus vai acertar o meu caminho. Eu quero que você profetize isso, mas com autoridade. Diga assim: Deus vai. A palavra diz e é verdade. Deus vai acertar o meu caminho. E o meu caminho vai ser... A palavra cheio no inglês é linda. É full. F-U-L-L. Diga assim: full. No espanhol, lleno. Lleno. Deus vai encher de júbilo. Irmãos, não é só júbilo não. Porque júbilo é júbilo. Mas cheio está o quê? Transbordando. Diga assim: transbordando. Diga: transbordando. Você crê nisso hoje? Pastor, lá em casa não tem amor. Vai ficar cheio de amor. Aí você diz: meu Deus. Pastor, lá em casa está faltando tudo. Vai ficar cheio. Pastor, lá em casa só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vai ficar cheio. Pastor, só tem dívida, só tem ameaça, só tem temor. Pastor, e eu não aguento mais. Deus vai mudar a tua história. Eu quero que você declare isso. Irmãos, palavras são semente. Profetiza isso. Diga assim: o meu caminho. Diga: o meu caminho será cheio de júbilo. Você concorda comigo que o júbilo é o contrário de lamento? Sim ou não? É a antítese de sofrimento? Sim ou não? De decepção? Cheio de... Eu declaro isso colado na tua vida hoje.